Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Obrigado. Então, vamos à primeira pergunta. Feminino, casada, 27 anos. Faz 1 ano que eu me casei com um homem maravilhoso que sempre sonhei. Eu tenho uma filha de 13 anos e eles não se dão bem. Ando sentindo muitas dores no estômago e refluxo. Estou tendo também infecções urinárias recorrentes. Como você pode me orientar? Muito obrigado. O importante é você pôr em prática. Esse refluxo, essas dores no estômago, é devido a sua inconstante emoções para aquilo que não deve merecer emoções, preocupações, e devido à situação de você ver seu marido não se dar bem com a sua filha, tudo isso é uma coisa que vai mexendo com o seu emocional e causando esse problema de refluxo. Isso não é a infecção urinária não é decorrente disso, não. Tá? A infecção urinária é outra situação. A infecção urinária é decorrente do sentimento de insatisfação, ressentimentos que tem do seu esposo. Por mais que você diga, não, mas eu me dou bem, mas você tem guardado com certeza algumas insatisfações, mágoas do seu esposo. Por isso que afeta a parte da bexiga, a parte urinária, dos rins, outras coisas a mais. Okay? Então, ore diariamente imaginando a harmonia entre os dois, a harmonia do seu marido com a sua filha. E visualize a imagem, imagine firmemente a imagem do seu marido diante da sua filha, agradecendo a filha. E faça isso durante meia hora. Depois faça o inverso, dela para o seu marido, mais meia hora. Mas não faça 1 dia ou 2 dias, não. Tem muita gente que quer tudo na moleza e espera os resultados com pouca prática, não. O resultado se obtém com muita prática. Então, a oração deve ser constante, todos os dias fazer essa prática. Segunda. Feminino, 56 anos, casada. Eu tenho um zumbido no ouvido 24 horas por dia. Parece que tem uma cigarra dentro da minha cabeça. E, ultimamente, ela está alta demais. Preciso me curar. Por favor, me ajude. Ajude seus antepassados primeiro, ok? Já que você quer ajuda, você deve estar falhando nas práticas de gratidão aos antepassados. Com certeza está falhando. Então, quando se fala de gratidão ao antepassado, mas eu estou lendo a sutra, eu mandei fazer registro espiritual. Isso não é suficiente. É importante que você, parte física, cuide dos jazigos, visite os jazigos dele, verifique se está tudo em ordem. Às vezes o jazigo está com problema, está quebrado, está com água, por isso que começa a dar zumbido. Algum deles está querendo falar com você. Por isso que é importante visitar, verificar direitinho. Às vezes só a pessoa que chega lá, acende uma vela e vai embora. E aquela imundície no jazigo. Então precisa lavar, leva balde, detergente, vassoura, lava direitinho. E não esqueça de, em casa, não vai ler no cemitério, em casa, leia 2 sutras por dia. Chuva de néctar de manhã, palavras do anjo à noite. E relacione também, faça uma relação de todos os antepassados da linha vertical, pais, avós, bisavós, tataravós, e da sua família e do seu marido também. E antepassados colaterais, tios avós, até primos, no caso, se tiver, faça uma relação e mande esse registro todos os anos para a Academia de Biona. Okay? E é importante também, amigos que você tem, amigos que eram muito próximos, importante também providenciar registros espirituais. Masculino, 64 anos, casado. Qual a causa da Meniere? Que prática fazer para eliminar? Muito obrigado. A prática fala obrigado para a esposa. Aprenda a ouvir mais a esposa, seja mais atencioso, não seja impaciente, ouça mais. E outro detalhe, agradeça também papai e mamãe. Um dos dois era muito bravo, muito sermão, muita bronca. Então, agradeça. Na parte da manhã, papai, 1h30 por dia. A parte da tarde, 1h30 por dia para a mamãe. Andando, dirigindo, vai praticando. Não precisa ficar parada para praticar essa prática, não. A não ser que você queira fazer
que é muito eficaz, por colocar 1 quilo de feijão sobre a mesa e passar grão por grão, agradecendo ao papai, depois 1 quilo agradecendo a mamãe. Aí é muito mais eficaz, ok? Quarta pergunta. 60 anos, masculino, casado. Após ficar internado 25 dias por conta do Covid, tive que começar a tomar insulina devido a diabetes. Como mudar isso? É incrível, né? Cada vez as pessoas, quando chega afinado, as pessoas só pensam em viajar, passear, mas esquecem os antepassados. Por isso que dá esse problema de diabetes. A maioria dos casos da diabetes é não dar a devida atenção para os antepassados. Então, vai viajar, mas não vai visitar os antepassados. Tinha um homem lá, um senhor lá não é um senhor, é novo ainda, na Argentina, que estava com um problema e disse, pelo jeito você não está visitando os antepassados. Você toda semana está indo para Jujuy e não está visitando os antepassados. Eu falei, e ainda ele disse que o cemitério onde está o túmulo do avô era caminho para Jujuy. Por que você não visita? Né? Então, a pessoa muitas vezes fica nessa preguiça ou não gostar de cemitério. Ninguém gosta de cemitério, não é verdade? Mas tem que visitá-lo. Então, muitos ainda não leram a explicação que está no livro Melhore Seu Destino. Por isso que eu recomendo que você leia o livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados. E no nosso livro Nossa Gratidão, eu explico sobre diabetes. Diabetes é antepassado que está com sede. E justamente para as pessoas que visitam o túmulo antepassados, não lavam superfície e não jogam água, nada no túmulo, são esses antepassados que estão necessitando de uma água e justamente que é importante levar um copo d'água e deixar no jazigo, depois que você lavar, colocar flores, deixa um copinho d'água, mas deixa aberto, tá bom? Deixa aberto. Pergunta número 5. 52 anos, feminino, solteira. Meu pai batia muito na minha mãe e, por sentir ódio da situação, comecei a beber e a usar drogas. Engravidei, porém fiz o aborto devido à dependência química. Hoje sou infeliz e sofro muito por isso. O que fazer? Bom, normalmente a gente vê situações assim e é normal as pessoas ficarem com ódio do pai por causa disso. Mas quem conhece mais a Seitione, analisando a causa e efeito, vai entender por que a sua mãe passou por isso. Sua mãe fez o seu pai sofrer numa outra encarnação. E nessa encarnação ela vem numa situação de vítima para se purificar. Não é Deus que está mandando, você vai passar por isso. Mas ela que inconscientemente vem com aquele desejo de sofrer para se tirar aquele sentimento de remorso. Aquele sentimento de remorso se apaga quando a pessoa vive a mesma situação que ela causou para outra pessoa numa outra encarnação. Okay? Então, outro maior detalhe é a infelicidade sua é devido ao sentimento de culpa que você guarda devido ao aborto provocado. Então, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, leia atentamente 2, 3 vezes, no mínimo 2 ou 3 vezes, dê um nome para o bebê, um nome, não sabe o sexo, então dá um nome que serve tanto para a mulher como ao homem, e durante 21 dias você vai fazer, primeiro detalhe, providenciar um altarzinho que seja, se não tiver oratória, coloque um pano branco, coloque mamadeira, doce, tudo aquilo que toda criança gosta quando vem ao mundo. E faça isso e leia a sutra para os antepassados. Mas, antes da sutra sagrada, esse é um grande erro que muitas pessoas cometem, simplesmente ler a sutra friamente e não pratica a oração do perdão. Ou seja, não faz com sentimento de arrependimento, com sentimento de amar a criança, de amar o bebê. Então, o sentimento continua, eu li a sutra, mas não resolveu. Lógico, você só leu mecanicamente, e onde está o sentimento de arrependimento, de amar a criança, de amar o filho? Isso ainda, quando não despertar, não vai dar nada certo. Então, faça tudo isso, inclusive, tenha em mente que o bebê está nos seus braços e você está fazendo para dormir, ninar, tudo isso qualquer ser humano gostaria de receber. Né? Qual a criança que não gostava de receber a atenção da mãe ou do pai quando ia dormir?
quando a criança vai dormir e o pai ou a mãe está lá para contar histórias, está para fazer uma oração, isso é muito importante, muitíssimo importante. O meu neto, a minha filha, todas as noites ele dormia com a minha filha lendo a sutra para ele, todos os dias. E de vez em quando, mãe sutra, né? Hoje já está um pouco grandinho, mas cresceu dessa forma. Agradeça seu pai e sua mãe, agradeça a oração do perdão para o papai, oração do perdão para a mamãe, todos os dias, ok? Sem falta. 59 anos, feminino, divorciada. Devo para 2 agiotas, não consigo ter paz e nunca posso quitar para me livrar. Que devo fazer? Muita gente que ainda guarda muita mágoa, não avança, não tem sorte na vida, não tem sorte na vida. Analisa aqueles casos, 3 casos que aconteceram no mesmo dia que nós falei aqui na aula, sobre pessoas que não conseguiam emprego, não conseguiam melhorar financeiramente, porque não havia perdoado a pessoa com quem trabalhou. E na hora, uma pessoa que estava ouvindo, contei um caso lá da pessoa de Presidente Prudente e o próprio cameraman que estava fazendo o trabalho dele. Os 3, no mesmo instante, entenderam e a situação começou a mudar. No dia seguinte, tanto de uma moça chamada Renata, que estava aqui assistindo, e do cameraman, o cameraman, no dia seguinte, foi chamado para o departamento de RH, e quando ele se apresentou, o RH disse, traga sua profissional, que a partir de hoje você é um funcionário oficial contratado pela TV Bandeirantes. Então, isso mostra o seguinte, aquilo que está na revelação divina, a pessoa decora, mas não para analisar. Se fores vítima de algo, você é vítima do quê? Você não está sendo vítima de falta de dinheiro, do problema financeiro? É porque não está em harmonia com tudo e com todos. E realmente não está. E como é que está a situação sua com seu ex-marido? Ninguém se divorcia, vamos divorciar contente. No fundo, fica infeliz. Lógico que fica feliz, porque o casamento não foi aquele casamento sonhado até a morte, até o momento que a morte nos separe, né? Como o pessoal diz no dia do casamento. Então fica aquela insatisfação porque brigou, discutiu e criou uma situação do marido ter que sair de casa. Por isso, leia o livro Melhor Seu Destino Antepassado, pensando na época que você esteve com o marido, analisa, não tenha medo de enfrentar a situação, daquele momento que você falou coisa que não deveria, discutiu, e pratique a oração do perdão para ele. Okay? E, lendo o livro Melhor o Seu Destino, coloque em prática o que está no livro. Okay? Coloque em prática. Visitar o jazigo, ler a sutra em casa, leia a chuva de néctar de manhã, palavras do anjo à noite. Todos os dias, sem falta, e agradeça os seus agiotas também. 7. 47 anos, feminino, casada. O que faço para voltar a ter fé? Interessante essa pergunta, né? A pessoa fala, tem que acreditar, mas a pessoa não está acreditando. Não está acreditando. A fé, na verdade, é acreditar, concorda? Então, a pessoa que, normalmente, nossa mente tem aquela propriedade daquilo que você fica olhando, você fica gravando. Então, você passa a acreditar naquilo que você vê, naquilo que você mexe. Mas naquilo que você não vê, se você não voltar a mente para aquilo que você não vê, você não vai ter fé. Nós vamos estudar ainda nesse livro A Verdade da Vida 37 sobre esse assunto, que está no mês de junho, tem a explicação de 2 sutras budistas, e numa delas está muito claro. E aquilo que você tem que desenvolver a fé é voltar a mente para Deus, reservar mais tempo para conectar-se com Deus. Então, fazer oração Pai Nosso, igual muita gente faz, que fala só da boca para fora, não resolve. Impressionante, eu voltei segunda-feira à noite lá do Peru, e o pessoal assim, não mexe, não pisca, e aqueles momentos que eu falei para a responsável superintendente lá do país, falou, olha, suba lá no palco, fala que todo mundo querendo falar, queria orientação, queria uma conversa, fala, só tenho 10 papéis. E 10 nada, no fim foram mais de 100. E o pessoal queria saber. E até expliquei no momento sobre que muita gente queria falar, não vai dar tempo de ficar orientar, imagine. Se eu for orientar todo mundo que está aqui, eu vou ficar no mínimo 7 dias para orientar todos.
no mínimo 7 dias. Não vai dar tempo, não tem tempo para isso. Então, por isso que eu falei, entregar 10 papéis e eu falarei. Mas falaram depois, em off, que tinha uma senhora que fez a cirurgia e os pontos não fechavam. Então, eu contei, já servindo para ela, um caso que aconteceu com uma senhora do Itamaraju, sul da Bahia. Ela tinha feito a cirurgia e onde foi feito o corte, fechava, quando fechava, abria um buraco do outro lado. Aí, quando fechava o buraco, abria outro buraco. Fechava, abria. Então, 6 meses se passaram e não cicatrizava. Foi quando então eu disse, operação do que você fez? Ela falou, do ovário. Você tem mágoa do seu marido. Não tenho. Não tem. Falou, não posso perder tempo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Você fala que vive muito bem com seu marido, mas você guarda ressentimento. Então, para não perder tempo, falou, eu te dou $500 se você praticar o que eu vou dizer. Você vai praticar a oração do perdão para o seu marido 40, 50 vezes por dia durante um mês. Se não fechar esse corte, esse lugar que foi feito o corte, eu te dou $500. Mas você tem que praticar todos os dias. E se você ficar curado, você não precisa dar nenhum centavo. Então não é aposta. Tem muita gente que fala, ele apostou. Não apostei, porque se eu ganhasse não ia ganhar nada, só ela que ia ganhar. E no fim, no terceiro dia, cicatrizou, está tudo cicatrizado, então ela perdeu. Então, ou seja, se não estiver em harmonia, vai, como na pergunta anterior, vai estar problema de uma forma ou de outra. Você vai ser vítima, problema financeiro, vítima de saúde, vítima de cirurgia que não cicatriza, tudo isso é consequência do conflito, da desarmonia. Então as pessoas ainda não entenderam como é importante praticar o ensinamento. Então, você que fez a pergunta. Aí no final, já tinha quase todo mundo saído, mas aquela mulher que tinha viajado 8 horas, ainda estava lá esperando sair. Depois, prove, por que não cicatriza? Porque você não perdoou. Ah, é? Porque você não perdoou. Perdoa que vai cicatrizar. Quando o amor une, olha a frase, o amor une. O ódio, o ressentimento, separa. Está claro? Então, a pessoa fez a cirurgia. E onde fez a cirurgia? Os pontos não cicatrizam por causa do ódio, separa. E quando perdoa, não está manifestando o amor? Tá, por isso que une, por isso que cicatriza. Caiu a ficha, agora entenderam, né? O amor une. Qualquer coisa que está em problema, o amor une. E quando tem ódio, separa. Por isso que as doenças começam a manifestar, porque a pessoa está distante. Então, nessa hora, onde houver essa desarmonia, essa separação, essa mágoa, esse sentimento, a vibração de Deus não consegue fluir. Não é que Deus está castigando, então não vou te ajudar. Não. Tudo na terra, no mundo espiritual, no mundo celestial, funciona de acordo com a lei de atração dos semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Então, se a vibração da pessoa não é de amor, não vai conseguir manifestar as coisas boas. Por esse fato que somente onde houver amor, Deus está presente. Somente onde houver amor, Deus está presente. Ok? E para ter fé, olha, leia o livro Amor Supera o Castigo. Esse livro é a explicação do Star Daily, falando sobre o período que ele esteve na penitenciária e falando principalmente do mestre dele que vivia na cadeia, que era o Leifer. O Leifer estava condenado à prisão perpétua, mas ele é um espírito muito elevado, muitíssimo elevado, tanto assim que o mestre disse que ele via no Leifer, pela descrição do release, aqueles apontamentos que o Star Daily fez, que Leifer, o mestre vê como se fosse segundo Jesus Cristo na face da terra. Tal era a profundidade, não somente a profundidade, mas o amor que ele tinha e a humildade em praticar o ensinamento que Cristo deixou. Então, há muitas pessoas que decoraram a Bíblia, mas não praticam nada disso.
Então não resolve o problema. Então, leia esse livro, O Amor Supera o Castigo, que vai resolver, tudo vai ficar muito bom, ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. A vida é feita de recomeços e de momentos em que se busca a renovação. Prepare-se para iniciar 2024 com grandes esperanças. Por isso, sinta-se convidado a participar do Seminário Geral, Seminário do Renascimento. Termine o ano de 2023 em grande estilo, tirando um tempo para si e para a sua união com Deus, renovando a esperança para uma vida mais plena. Através de palestras e orações, você será direcionado a refletir e agir de modo a ter coragem para entrar em uma nova fase de sua vida. Nos dias 2 e 3 de dezembro de 2023, nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye da Amazônia, Pará, Santa Fé, Bahia e Santa Tecla, Rio Grande do Sul. E nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. E atenção, para você que participará do Seminário do Renascimento na Academia de Ibiúna, no dia 10 de dezembro, vai acontecer a cerimônia especial de oração perpétua ao apóstolo da Missão Sagrada Espiritual, em idioma português e japonês, a qual participaremos de modo presencial. Seminário Geral, Seminário do Renascimento, a escala da sua jornada até a felicidade para o ano de 2024. Muito obrigado! Em 2024, comece os 366 dias do ano maravilhosamente bem. Adquira as Palavras de Luz 2024, preceitos diários para si e para quem você estima. Todas as manhãs, na sua casa ou no seu trabalho, você literalmente vira a página. Renova as energias duplamente, ao ler as mensagens e pelo simples fato de deixá-las ali, expostas, de modo que elas preenchem o ambiente com vibrações de alegria e otimismo, atraindo assim a boa sorte. Logo nas primeiras horas do dia, ao atualizar a mensagem, você recebe a luz das palavras positivas e faça que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2024, preceitos diários, nos formatos de parede e de mesa, em condições super especiais. Historicamente, conhecido como um grande veículo propagador da Seichonoye, ajudando a torná-la conhecida no Brasil inteiro ao longo dos anos. São incontáveis os relatos daqueles que, ao exporem as palavras de luz, viram tudo fluir harmoniosamente bem em todos os aspectos. Para mais informações sobre como adquirir, acesse nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra comparecendo presencialmente em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website sni.org.br. Palavras de Luz 2024, preceitos diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado! Então vamos aos abraços primeiro. Abraço a todos os países que hablam espanhol, que assistem a esta classe. Pensei que fosse meia dúzia, não, é muitas pessoas que estão assistindo, que entendem um pouco português, mas também é para que possam entender mais ainda o português.
mesmo lá no Peru, onde estive, no México também, a Argentina, Uruguai, Paraguai, todos esses países sempre tem alguns que estão assistindo essa aula. Abraço também Raimundo Nonato, Porto Velho, Pretor Humberto, R.O. Cacoal, Rubem Esposa de Uruguaiana, Mildinho, Júlio, Miriam, Rafa Mir e Fernanda, um abraço. Então vamos, página 66, Verdade da Vida 37. Essa frase é bom guardar, é bom guardar. A decadência começa quando se esquece de crescer. Perceba esta verdade observando as árvores. Okay? Para de crescer por alguns motivos. Né? Alguns dizem, já estou velho, já estudei muito. E um livro pode ocupar espaço, mas aquilo que nós aprendemos não ocupa espaço. Então, quanto mais souber, melhor. E também não ficar paradão, ficar inativo, só ficar no sofá assistindo televisão. Aí fica totalmente, paralisa tudo. Enquanto você está sempre inativo, pensando, analisando. Então, veja as pessoas que chegaram até a idade mais avançada, 70, 80, 90 anos, ainda continuam normais. Por quê? Porque não pararam. Não pararam, não ficaram totalmente parados só na frente da televisão. Então, muitas pessoas que ainda... É admirável, pessoas com 93 anos, 94 anos, dando aula na faculdade. Por isso que requer que a gente fique sempre em atividade. Okay? Uma frase que me fez sorrir. Este mundo não precisa de pessoas que se zangam, que se encolerizam. Por isso essas pessoas adoecem e encurtam a própria vida. Adoecem e encurtam a própria vida. Aí é comum, é muito comum, pessoas dizerem que estão com problema estomacal e intestinal. E é só analisar aquilo que o professor Seito escreveu no livro Assim se concretiza o bem. Quando você passa a vergonha ou fica assim um pouco assustado, você sente o calor na face, certo? Então, a face é onde mexe com a sua emoção, ela acusa na face. Você sente o sangue subir, a pessoa fica com aquele calor no rosto. E o segundo rosto que sente qualquer coisa do lado do nosso emocional é o estômago. Por isso que é chamado de segundo rosto. Segundo rosto, o estômago, o intestino, é o segundo rosto, porque muitas vezes a pessoa fica com aquele sentimento, um sentimento de tristeza, de sentimento de qualquer coisa que ela guarda, o nervosismo começa a manifestar no estômago. É aparentemente uma coisa banal, não é? Mas aí é que vem a sabedoria de aprender mais. Então, vocês que estão sempre aqui, olha, parabéns. Vocês fazem parte dessa equipe de querer aprender mais. E tem gente que está no local, mas não, está aí, não tem nem aí. Mas, de repente, ela vai precisar daquele momento, como disse uma senhora que morava em São Caetano, que ela mudou para o Ceará, e naquele tempo eu dava 2 aulas semanais na Regional ABC, isso nos anos 75. Aí, quando ela mudou para o Ceará, como ela já era uma dirigente aqui em São Paulo, foi para lá e se tornou a supervisora lá. E quando eu fui para o Ceará, a primeira coisa que ela me disse, como me arrependo de ter falhado, não ter participado de suas aulas. Como me arrependo, porque agora estou sendo exigida e aquilo que eu poderia ter aprendido, eu não aprendi por displicência. Então, esse é um ponto que, às vezes, você está com a oportunidade, você não está vendo. Aprenda o que for possível, aprenda o que for necessário. Né? Aprenda. Uma coisa que eu acho muito bonito, assim, a gente olha, chefes de cozinha, ele fica olhando o outro chefe fazendo, mas não fica com aquele ego, eu sei mais, ou quer mostrar que sabe mais. Ele fica humildemente ouvindo. Em outras profissões, a gente vê que um fica naquela disputa. Eu sei mais, eu estudei mais, não sei o quê. Mas entre chefe da cozinha, a gente vê que existe aquela humildade de um procurar aprender o outro, e quando o outro está cozinhando, vai lá, posso beliscar? Pode. Então, e como é que você faz? É sempre desejo de aprender. Né? Sempre desejo de aprender, e quando... Aí é que está a frase de Jesus Cristo, nós vamos entender. O Sermão da Montanha. Dentre muitas frases que ele falou no Sermão da Montanha, a primeira foi qual? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Certo? Pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí nós precisamos entender.
no livro A Verdade da Vida, volume 30, que nós estudamos, o mestre deixou bem claro. Como a Bíblia é muito antiga, para entender a Bíblia bem, você precisa ler com inspiração. Ler com inspiração. Muitas palavras que antigamente tinham sentido, hoje tem outro sentido. Muitas palavras que antigamente existiam, hoje não existem, que são palavras que já caíram em desuso, e se a pessoa não entender, também não vai entender o significado. Né? Mas se você pega, por exemplo, a Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira, que explica a Bíblia em linguagem atual, e o que a Sociedade Bíblica Brasileira mencionou sobre a palavra pobre de espírito, é igualzinho que a Seitonei ensina. Pobre de espírito significa ser humilde. Ser humilde. Então, ser humilde. Quando tinha meus 14, 15 anos, meu pai sempre falava, não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de perguntar. É melhor você perguntar agora, mesmo que algumas pessoas riem, do que passar vergonha depois porque não sabe. Então pergunte, não souber, pergunta para o professor. Né? Mas eu não perguntava, não por um motivo, eu não perguntava porque era tímido, tinha vergonha de perguntar. Então pergunte. Ou seja, estudamos na Verdade da Vida, volume 9. Exatamente. Questionar é evoluir. Questionar é evoluir. Aí nós vamos entendendo por quê. Por que muitas pessoas morrem de morte trágica? No impacto, não é aquela pessoa que sofre um ferimento e morre 3, 4 dias depois. Ainda fica agonizando. Essa pessoa não morreu consequência da morte impactante. Mas não morreu, o espírito não saiu naquele instante do impacto. Então, na hora que ocorre o impacto, o espírito sai pela boca e os fluidos pesados, aquelas vibrações pesadas, negativas, ficam na face da terra, o espírito sobe mais leve e, nesse momento, ele começa a questionar, mas por que isso? Por que isso? Por que isso? Esse porquê é que nos faz evoluir. E Vetterini, seu espírito Vetterini falou, questionar é evoluir. Mas por quê? Por quê? Aquela criança que pergunta por quê, ela está interessada em aprender. E não aquela que finge que sabe. Você procurando saber por quê, aí você vai evoluindo. Então, questionar é evoluir. Então, esse espírito, mas por que morreu naquele impacto? Porque eram espíritos que estavam estagnados. Veio para a Terra, viveu, morreu, voltou para o mesmo patamar. Voltou novamente, ou seja, várias encarnações está no mesmo patamar, não evoluiu. Não evoluiu por quê? Porque tem uma série de coisas, conceitos errados que ela foi gravando ao longo de muitas encarnações, que fica confuso o interior dela. Então ela não está evoluindo, parou naquele patamar. Então os próprios espíritos elevados já programaram que esse espírito está estagnado, ele precisa de tratamento de choque. Esse tratamento de choque é justamente morrer de uma forma trágica para que ele possa ter aquele desejo de aprender, questionar, desejo de aprender, e além de deixar os fluidos pesados para a terra. Estão entendendo? Estão comigo ou estou sozinho? Estão comigo. Agora, nem todos que tiveram morte trágica significa que são espíritos que estão estagnados. Nem todos. Por exemplo, Jesus Cristo foi uma morte trágica, mas foi uma opção dele, mas não significa que todos que deixaram a morte trágica sejam espíritos que estão estagnados. Às vezes é a opção do espírito elevado que deixar o corpo carnal daquela forma. Ok? Adiante. Verdade da Vida 37, página 74, dia 26 de fevereiro. História contada pelo senhor Nakashima. Um senhor, ele colocou o N para não colocar o nome, porque não tinha pedido autorização, e ficou noivo. E conheceu outra mulher, mandou um telegrama para a noiva, desfazendo o noivado. Muito frio, né? Não falou nem pessoalmente. A partir desse momento, vamos romper o noivado. Simplesmente. Aí o que aconteceu? A mulher que era noiva, é natural que... tá bom. Mas no fundo, ela com certeza ficou com raiva, com ódio e mandando vibrações negativas. Isso é muito comum.
acontecer. A pessoa com ódio mexeu com o ego dela, então a pessoa... Aquele outro caso da mulher também, que nós já contamos, que ficou amaldiçoando o ex-noivo, e a vida daquele homem começou sempre a dar problema, sempre a dar problema. Aí casou com outra mulher, mas ela vivia sempre doente. Continuou aquela doença com a esposa. E chegou um momento que ele foi para o exterior, viajar para o exterior pela terceira vez, não falou que país que era. E lá do exterior, ele mandou uma carta propondo o divórcio para a esposa. A esposa falou, tá bom. Quando ela falou, tá bom, aí aceitou o divórcio e ficou curada. Mas enquanto estava casada com ele, ela vivia doente. Quando ele desfez o noivado, ela ficou curada. Dá para entender o quê? Vibração negativa da ex-noiva, certo? Então, aquela mulher que viveu 13 anos doente, se curou, acabou o problema. E aí o senhor N casou com outra mulher. E essa outra mulher só briga. Quer dizer, a vibração da primeira noiva era para com quem ele ficasse. Então, por isso que a pessoa, quando amaldiçoa, se a pessoa começa a captar aquelas vibrações negativas, passa a ter problema, então. Então, a esposa do senhor N estava sempre doente por estar presa a ondas mentais de rancor da primeira noiva, sentindo a autopunição, causou 13 anos a doença. Então, fica essa situação aqui, ó, tá? Essa pessoa mandando vibração negativa, como as mentes se comunicam, a vibração negativa ela ficou recebendo essa vibração negativa. E assim também, casal brigando, fica uma vibração negativa entre os dois, não fica? De conflito, de ódio, ressentimento, fica a vibração negativa. E, consequentemente, o que acontece? Como raios, né? Ondas, imagine nuvens, como hoje choveu, mas tem lugar quando chove, principalmente em época de verão, dá aquele trovão, encontro de nuvens de carga positiva com negativa. Se chocam, acontece o raio. O raio vai atingir quem? Vai atingir o filho. O filho que fica com problema. Fica doente e também o mestre cita que muitos filhos que se acidentam, crianças que se acidentam, não é por acaso, não. É porque não está havendo harmonia entre os pais. O medo, a inquietação, a ansiedade podem gerar doenças cardíacas, diabetes, outras coisas a mais. Nós estamos falando isso, ok? O medo, inquietação, ansiedade, todas aquelas emoções tristes, desagradáveis, podem gerar problemas cardíacos, diabetes, situações financeiras. E a frase da página 97, dia 25 de março. Olha que frase interessante. Esperar, mantendo o espírito tranquilo, eis o segredo da felicidade. Saber esperar. A ansiedade. Como é? Vai sair, vai ficar pronto, não vai. E a pessoa quer atropelar porque ela não aguenta, não segura a ansiedade. Então, saber esperar. Saiba esperar. Fale para você mesmo. Calma. Né? Você mesmo vai tendo autocontrole. Você mesmo vai tendo autocontrole, por quê? O consciente, num dos livros, o mestre cita, corresponde ao cavaleiro. O cavaleiro. E o subconsciente, o cavalo. Então, o cavaleiro tem que dominar o cavalo. No subconsciente emana uma série de pensamentos e vibrações. Então, quem que tem que aprender a controlar? Calma. Né? Às vezes, aquele medo, o consciente fala, não, sou filho de Deus. Vem aquele medo? Repete, por isso que é importante repetir. Sou protegido por Deus, sou protegido por Deus, porque eu sou filho de Deus, sou abençoado, protegido por Deus. Repete. Aquilo vai gravando no subconsciente e o medo vai embora, vai desaparecendo aos poucos. Está claro? Como é que vai ser? Agradeço. Tem gente que coloca o nome do cachorro de riqueza, para sempre chamar riqueza, riqueza vem. Uma senhora disse que colocou no cachorro o nome de riqueza,
Aí o marido falou, isso é bobagem, bobagem. Mudou o nome do cachorro. Aí ele começou a ter problema financeiro, porque parou de falar riqueza, riqueza. Parece que não é nada, mas vai ficando subconsciente. Vem riqueza, vem riqueza, vem riqueza. E a riqueza, você grava, vem, começa a gravar o subconsciente. Assim como acordou, ao invés de ficar naquela expectativa, ansiedade, repete, somente coisas boas virão, somente coisas boas virão, somente coisas boas virão. Todo momento. Ou seja, isso vai fazer com que você comece a controlar aquela sua ansiedade, né? Aquela inquietação, ansiedade, insegurança, somente coisas boas virão, porque eu sou filho de Deus. Repetindo, repetindo, aquela palavra vão tendo domínio e aquele falso eu vai ficando quietinho, 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 porque está prevalecendo. Eu sou filho de Deus. Né? Tá irrequieto, irrequieto. Calma, 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 calma. O menino está aprontando. Aí um senhor falou, calma, Hernani, calma, Hernani, calma, Hernani. Uma pessoa estava passando, perguntou, seu filho chama Hernani? Não, Hernani sou eu. Então, calma. Adiante. Página 98. Não importam as críticas que os outros façam a seu respeito. Você deve erguer-se resolutamente, ostentando bem alto a chama da verdade. Você precisa estar ciente de que a verdade é a fonte de todas as alegrias. A pior coisa que você faz é preocupar-se com as críticas dos outros e perder a sua personalidade, esquecendo-se dos valores eternos da verdade. Se você ficar dando bola para aquilo que as pessoas falam, como é que seria a vida de jogador de futebol quando vai jogar no campo adversário? Fracassaria. Então não tem que dar bola. Mas o que os outros vão pensar? Não importa, não seja escravo dos pensamentos dos outros. Não seja escravo dos pensamentos dos outros. Ok? Então você, não, porque você é bobo, você vai fazer isso, fazer aquilo. Eu ouvi muitos comentários assim. Quando era jovem, meus irmãos iam para um clube, eu vou para Setionê. Aí um dia um primo disse, Heitor, você ainda está ajudando, colaborando na Setionê? Eu trabalhava na empresa, fim de semana, ajudando, colaborando com a Setionê. Ele falou, eu continuo sim. Aí eu não, eu vou viver a vida. Eu simplesmente fiquei quieto, falei, não. No fim, com 48 anos, ele teve um ataque fulminante e morreu com 48 anos, um ataque, problema cardíaco. Então, não viveu a vida. Então, viver a vida de uma forma alegre, você fazendo aquilo que possa dar alegria para os outros, é a melhor coisa que você possa ter. Do que aquele que faz coisa que não deve, mas vai guardando no inconsciente aquele sentimento de culpa. Né? Uma vez mostrou um documentário na Espanha, na Itália, aquelas pessoas que roubam carteira dos outros. Vai no ônibus, um dá um sinal para o outro, encosta, finge que o ônibus está apertado, aí rouba a carteira. Aí foi entrevistado, aí um deles falou, eu sei que estou errado, que um dia eu vou ter que pagar por isso, mas continua fazendo. Continua fazendo, porque é dinheiro fácil e acaba ficando assim, dominado e não procura sair daquela situação. E é por esse motivo que, na encarnação seguinte, pessoas assim vão ter problemas financeiros. Quem rouba muito nessa encarnação, rouba, não seja muito ou pouco, roubou, na próxima eles vão ter problemas financeiros. Nascer em países onde é miséria, não tem nem o que comer, e dentre muitas pessoas que nascem nesses países, que a pessoa mora até de fome, numa encarnação anterior foram pessoas famosas, conhecidas, mas que só pensaram em desviar o dinheiro. Quando se pratica, o resultado aparece. Agora pedi para você ler para mim. Um relato muito bonito. Atente à situação que ele estava, quem te viu, quem te vê. Okay? Relato da experiência, Carlinho José Zorteia, 44 anos, Regional RS Caxias do Sul. A minha esposa, Cristiane, foi pela primeira vez a uma reunião da Seichonoye e, em seguida, a um seminário na Academia de Santa Tecla. Ao retornar do seminário, estava ansiosa para contar o que ouviu. Trouxe-me um presente, uma sutra sagrada, e a partir daquele mesmo dia, já começamos a ler a sutra diariamente todos juntos, para os antepassados 2 vezes por dia. Ela realmente voltou transformada e me animou, e combinamos ir ao próximo seminário.
Foi a família inteira. A primeira palestra foi do professor Heitor Miyazaki. Todas as palavras eram diretamente para mim e serviam como uma luva. As palestras foram tão maravilhosas que pareciam curtas. O professor havia dito para ler a humanidade é isenta de pecados 10 vezes no mínimo, sutra diariamente para os antepassados e oração do perdão para meus pais. Naquela ocasião, a minha dívida com terceiros, bancos, familiares, cheque especial e outros era muito grande, equivalente a 3 carros popular. Fizemos o primeiro grande investimento. Fomos direto para a livraria. Compramos o livro, mais sutras, outros livros, folhetos de orações e já fiquei ansioso para ver o conteúdo do livro. O professor falou que, com certeza, os caminhos tomariam novos rumos. Em dezembro, uma empresa me ligou e me fez uma proposta de salário de R$5.000 por mês. No primeiro momento, a vontade de dizer sim, mas não sei por que eu disse vou pensar. E perguntei se eu não aceitasse o que poderia fazer. Ele disse, se você quiser, você abre o teu escritório, eu vou lhe pagar um valor sobre a sua produção. Nesse interim, minha esposa já tinha nos inscrito na missão sagrada. Fez também a forma humana. Mesmo com toda a dívida, aluguei uma sala comercial e a empresa mobiliou tudo e comprei uma moto financiada e começamos a trabalhar. Minha esposa cuidava do telefone e montava os processos. E eu ia buscar documentos na região. Às vezes era longe, 150 quilômetros. Saía de manhã e voltava à noite, ou até ficava dormindo fora. E assim fomos. Em menos de 5 meses, já recebemos mensalmente o valor do salário prometido. Contratamos o primeiro colaborador. Compramos mais uma moto nova e multiplicamos nosso faturamento. Contratamos mais outro colaborador. Transferimos o escritório de Flores da Cunha para Caxias do Sul, um centro maior em uma sala bem localizada, onde facilitaria o andamento dos trabalhos. Contratamos mais uma pessoa para poder atender telefone e fazer acompanhamento dos processos. Participamos ativamente da L 2 vezes na semana e mais no domingo feliz. Sempre adquirindo livros e mais livros e lendo bastante todos os dias. Participamos dos módulos de estudo, já terminamos o 3º ano. Participar na academia pelo menos 4 vezes ao ano, se não mais, quer como seminarista ou para ajudar na cozinha ou comissão. Cotas de revista desde o começo, para mim, para Cris e para a filha, sempre. Registros espirituais. Vamos para a Ibiúna no Roso todos os anos e na Convenção Nacional da Seichonoye. Na primeira vez que fomos na academia, eu dei um cheque para 90 dias, de R$863. E no dia em que ele vencia, tocou o telefone e a pessoa disse, depositei hoje na sua conta a comissão de tal processo. O montante foi R$863. A missão sagrada contribuímos mensalmente, onde estão inscritos a nossa família. O escritório com o nosso nome e dos nossos colaboradores. Forma humana renovamos sempre, não mais deixamos vencer. Um fato muito interessante aconteceu. Uma família que estava realmente em necessidade extrema nos procurou no escritório e quem atendeu foi a Cris. E ela me disse, vou dar uma saída e não demoro. E foi até regional. Encaminhamos o processo numa quinta-feira. Na segunda-feira gerou o cadastro no RJ, e na sexta-feira desta mesma semana veio o pagamento. O pessoal do escritório central não soube explicar como, em 4 dias úteis, foi liberado um processo onde a média é de 60 a 90 dias. A Cris disse que tinha ido na regional fazer registro espiritual para a família falecida da família. A minha vida, antes de conhecer a Seichonoye como com dívidas, úlceras estomacais, por 2 vezes fui ao hospital com hemorragia. Sem energia elétrica, cortaram a luz por falta de pagamento, desarmonia com familiares, estresse. Mas depois de conhecer a Seichonoye e praticar tudo o que me ensinaram e a leitura do livro A Humanidade é Isenta de Pecados, que não parei de lê-lo, muita prosperidade, paz e saúde. Hoje temos o melhor e mais qualificado escritório da área do universo. Tenho uma família maravilhosa, muitos amigos e adquiri um Jeep militar dos meus sonhos.
e um automóvel ideal. Não temos mais dívidas e estamos com grandes projetos pela frente, sempre com a ajuda da minha esposa, que está sempre me apoiando. Hoje ela é presidente da Associação Jovens da Regional Caxias do Sul. Eu, presidente da Fraternidade do Núcleo Juventude, e nossa filha Natália, de 12 anos, atua no Juvenis. No escritório, todos os dias iniciamos com oração, meditação Shinsokan, distribuição de umas 100 revistas por mês para os clientes, preceito de luz, etc. Só se falam coisas boas, pois aprendemos que é somente o que irá germinar e frutificará. Muito obrigado. No feriado de finados eu estava lá em Santa Tecla e agora todo aquele salão, ele comprou todo o salão. Então, e a esposa dele é presidente da Federação Pomba Branca. Acabou o tempo. Muito obrigado. A caridade é o ato de nosso dever e assim manifestamos amor em todos os atos. Todos os anos, a Seichonoye do Brasil arrecada contribuições para tornar o Natal mais alegre para milhares de pessoas em todo o Brasil. A campanha pró-Natal da Seichonoye do Brasil existe desde 1969 e tem como principal objetivo apoiar entidades beneficentes que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A campanha é realizada alguns meses antes do Natal, garantindo que as doações cheguem às pessoas necessitadas durante as festas e fim de ano, levando alegria e esperança. Para que o sucesso em 2023 seja igualmente grandioso, contamos com a sua colaboração para a campanha pró-Natal. As doações podem ser feitas nas sedes regionais da Seichonoye, espalhadas por todo o Brasil. Para mais informações, acesse sni.org.br/onde encontrar. A sua participação é fundamental para tornar este Natal ainda mais especial para aqueles que mais precisam. Agradecemos antecipadamente pela sua colaboração. Feliz Natal!